O 9º mandamento fala sobre não dizer falso testemunho contra o próximo. E apesar de parecer apenas uma regra jurídica, aquela que se usa nos tribunais, né, promete dizer somente a verdade, nada mais que a verdade, o falso testemunho fala sobre falar a verdade, não mentir o tempo todo. Só que falar de não mentir na nossa sociedade, no nosso contexto, é muito complicado, porque a nossa sociedade ela tem o costume de mentir. Nossa sociedade mente compulsivamente, o tempo todo, seja mentindo mesmo, ou seja, intencionalmente omitindo uma informação para não beneficiar, para prejudicar o seu próximo. E essa situação é que é errado. Esse mandamento, como alguns anteriores, também fala de relações sociais, relação nossa com o nosso próximo. E dizer a verdade, falar o que é correto, é muito importante. O problema é que a gente é criado, como disse, aprendendo a mentir. Não são raras as vezes que a gente vê um pai ou uma mãe ameaçando uma criança que quer se afastar, olha, não vai lá não, que o bicho vai pegar, o cachorro vai pegar. Não tem cachorro, não tem bicho nenhum, né? Quantas vezes eu ou você já fomos surpreendidos por uma mãe falando com a criança seriamente, olha, o tio vai brigar, né? E você está ali parado, nem achava que era tão feio assim, né, para fazer essa cara, para assustar a criança, enfim, né? Mas muitas vezes a gente está totalmente fora de contexto e ouve uma dessa, olha, o tio vai brigar. Ou às vezes aqueles costumes péssimos costumes que a gente tem que não praticar, né? Olha, se fulano ligar, diga que eu não estou. Eu não estou a fim de falar com fulano, diga que eu não estou. Não, isso é mentira, tá? Diga que está ocupado, diga que, enfim, não está disponível para falar com ele no momento. Mas dizer que eu não estou é mentira. E a gente vai por aí afora, né? A gente ensina a criança a falar sempre a verdade e criança é sempre sincera. Aí levamos nossos filhos para casa de alguém para um jantar e a criança abre o bico, não gostei não, ficou salgado, tá ruim, tá amargo, enfim, né? Coisas que nos deixam envergonhados. Aí como é que você diz para ele, não, peraí, não era para falar desse jeito, não era, mas pai, era verdade. Era verdade, mas é aquela história, se você for falar desse jeito, você ofende, né? Então não é para falar de jeito nenhum. O que é que a gente tem que ensinar às crianças? Infelizmente, a nossa sociedade faz isso até para pessoas maiores, né? Mente compulsivamente para dizer, olha, esta roupa ficou bem em você, esse cabelo ficou maravilhoso em você, quando não ajudou, né? Não foi algo positivo e aquilo ali é de fato uma mentira, né? Ou então, é aquela história que eu falei, né? Não falar que a comida está ruim, porque, poxa, a pessoa fez a janta com tanto carinho, com tanto cuidado. Claro, a gente tem que ter tato, não precisa ser sincero ao extremo de ofender, mas também não podemos falar coisas que não são verdadeiras. A nossa sociedade, infelizmente, cobra de nós comportamentos que não são corretos. E a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, deixando de lado as mentiras. A nossa sociedade fala de algumas mentiras que, não pega nada não. Não, mas é pro bem, é mentirinha branca. Eu já ouvi vários termos a respeito disso, né? E a gente fica naquela, realmente precisa mentir? Pode ser desse jeito? Tem problema se for desse jeito? A gente às vezes até fica em dúvida com relação a isso. Mas a mentira é um mal que nós precisamos tirar da nossa sociedade. A gente precisa tirar da nossa vida, porque não agrada a Deus e não é correto. Quando a gente mente
com relação a um determinado assunto, a gente está prejudicando o nosso próximo, né? Ah, mas a sinceridade pode machucar. Busque um jeito de falar ou de não falar se não for necessário, né? Se você não tem sinceridade, não tem, perdão, intimidade com a pessoa, muitas vezes a gente fica constrangido de falar certas coisas, de fato, né? Então, de repente, realmente é melhor não falar. Mas mentir é complicado, porque a mentira ela gera depois uma falta de confiança. As relações sociais, elas são muito complicadas quando a gente convive e vive com pessoas que mentem. A gente costuma dizer nos contratos que as letras grandes dão e as pequenas tomam. E por que são pequenas? Que é para você não ler, né? São mentiras? Não, mas são quase uma omissão. Você está colocando de uma forma dificultosa para as pessoas entenderem. E a gente precisa ser puro e cristalino e sincero nos nossos negócios e nas nossas relações sociais. É difícil, é algo que a gente precisa praticar, mas a gente precisa ensinar isso com correção aos nossos filhos. E essas mentiras que a gente faz para não ofender? O autor aqui chamou de mentiras piedosas, né? Elas são possíveis? Elas podem ocorrer? Não, elas não podem ocorrer. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O 9º mandamento está lá em Êxodo 20, 16, e ele é bem cristalino, bem simples e bem direto no que ele fala. Está lá, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não vai falar o que não é verdade. Não pode falar o que não é verdade. Essa é a lição número 10 da Revista Palavra e Vida, edição número 69. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente no site batistasfluminense.org.br. Essa edição número 69 tem por tema os 10 mandamentos para os dias atuais e foi escrita pelo pastor Romilton Lourenço. A lição número 10 tem por tema mentiras piedosas, falsos testemunhos em confronto com a verdade ou em confronto com a verdade, uma vez que a revista passou por uma errata. Aí temos uma nova versão sendo distribuído lá pelo site da Convenção Batista Fluminense. Mas vamos a elas, as mentiras. Não vamos às mentiras, vamos às verdades. Vamos ao 9º mandamento, que fala para não faltar com a verdade, não dizer falso testemunho. O primeiro tópico da nossa lição fala que o falso testemunho gera consequências desastrosas. Algumas lições atrás eu comentei sobre o adultério ter estado há alguns anos atrás no nosso Código Penal e hoje já não ser mais criminalizado. O Código Penal brasileiro atual ainda tem no seu artigo 342 uma punição de 1 a 3 anos de reclusão para quem levantar falso testemunho, não é isso? Então, veja que muitos dos bons costumes que estão lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, passaram ou ainda passam pelas nossas leis. Ainda tem fundamento na nossa lei. Então, a gente ainda tem o falso testemunho caracterizado no Código Penal brasileiro como crime, né? E no sistema jurídico judaico. Talvez o sistema jurídico judaico tenha sido mais antigo que tem as coisas registradas, uma vez que o Pentateuco ali data de quase 5.000 anos antes de Cristo. Então, eram leis e regras escritas e registradas há muito tempo. Eu não sei se se os faraós do Egito tinham tanto tempo, enfim, tem essas coisas registradas, enfim, não sei. Mas o Código Judaico, né, dizia
que a pena para o testemunho falso era a pena de morte. Deuteronômio 16, Deuteronômio 19, de 16 a 21, diz assim: quando se levantar falsa testemunha contra alguém para acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão. Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, a ordem aqui é exterminar aquele que praticar o falso testemunho. Olha só como Deus entendia que era grave, que é grave, né, a questão da mentira ou do falso testemunho. Na realidade, lá em Apocalipse tem alguma relação de pecados que dizem que diz, né, lá em Apocalipse, que vai ficar de fora. Eu costumo brincar, eu digo que são pecados sem escala. Está lá, entre outros feiticeiros, mentirosos, né? Ah, mas é porque eu menti uma vez, eu sou mentiroso? Você é mentiroso se você mentir. Mas Jesus pode nos perdoar, Ele limpa nossos pecados. Então não há problema se você se arrepender e confessar e pedir perdão a Deus, né? E não repetir. O pecado, Deus perdoa. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. O que a gente não pode é permanecer no pecado. Outro tema interessante dentro desses falsos testemunhos são as falsas notícias. Hoje a gente tem um nome bonito para isso, né? Hoje é tudo fake news. Fake news são falsas notícias. E veja, não é quem inventa a falsa notícia que está errado, quem espalha também. Êxodo 23, de 1 a 5, aqui ele falou do versículo 1, mas eu achei interessante ler até o 5, diz lá: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Isso é para devolver, é para levar para o dono. Se vires prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-los a erguê-lo. Veja, pode ser seu inimigo, mas você tem que ajudar. Você tem que ser correto. E você não pode espalhar falsas notícias. A gente vê hoje uma enxurrada de fake news acontecendo nos nossos meios. Eu sou muito cético com essas informações e notícias que aparecem, porque muitas delas vêm com coisas sensacionais. A empresa tal vai dar um carro se você espalhar essa notícia. Será mesmo? Será mesmo que vai gastar dinheiro com um carro se você espalhar uma determinada notícia? Eu costumo sempre procurar na internet o texto daquela notícia para ver se aparece um site como boatos.org ou outros que cadastram boatos, né, e desmentem as coisas facilmente. Então, antes de repassar informações, verifique se aquela informação está certa ou se está errada, porque aqui em Deuteronômio 19, 16, Êxodo 23, 1, diz que não é para espalhar notícias falsas. Então a gente não pode dar margem a notícias falsas, não pode espalhar notícias falsas. Bom, mas na Bíblia a gente encontra alguns maus exemplos de pessoas que usaram de mentira. Tem pessoas mentirosas na Bíblia? Tem, infelizmente tem. Mentirosas ou que mentiram em um determinado momento. Um deles é Abraão. Então Abraão, quando
desceu ao Egito para conseguir alimentos, ele falou para Sara mentir, dizendo que era sua irmã. Essa história está lá em Gênesis 12, de 10 a 20. Vou ler rapidamente. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, ao qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Então, pegou a irmã, entre aspas, e deu vários tesouros. Versículo 17. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Abrão era o nome anterior de Abraão e Sarai é o nome anterior de Sara. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Então Abraão ficou com medo da Sara ser tomada e dele ser morto. Em vez de confiar em Deus, ele preferiu fazer uma mentirinha. Mentirinha branca. Não, mentirinha branca não, porque a esposa foi tomada pelo faraó, pelos príncipes, e Deus levantou pragas contra aquilo ali, contra aquele faraó, até que ele descobriu que Abraão era casado com Sarai. Então, a perspectiva de Abraão aqui era tentar resolver o problema por mão própria. Eu vou falar uma mentirinha aqui e ali a gente resolve isso aqui. E ele não fez isso uma vez, infelizmente fez duas. Gênesis 20, de 1 a 18, tem uma segunda vez que isso acontece. Partindo Abrão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abrão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, disse Abrão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso, disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás. E tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, meio do sonho, já foi tomar uma providência. E chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isto que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais
Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também a minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Era minha irmã, era enteada. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, de graça a meu respeito. Ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e o deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então veja que Abraão, por 2 vezes, mentiu, e na segunda ele ainda tentou justificar, dizendo que Sara era irmã dele. Ah, não era mentira, era uma meia-verdade, era meio-irmão, mas era também mulher. O que ele estava com medo de falar é que era mulher. E ele omitiu essa informação, cobrindo essa informação com outra, que dava uma outra sensação, que dava um outro efeito. Isso não parece marketing? Parece muito com marketing. E olha o que aconteceu. Isaac, filho de Abraão e Sara, aprendeu direitinho. Gênesis 26, de 1 a 11. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos tempos de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Igualzinho, né? Pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matarem por amor de Rebeca, porque era formosa e de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que me fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem e a sua mulher, certamente morrerá. Veja, as coisas que nós fazemos são copiadas por nossos filhos, principalmente as coisas erradas. Não adianta dizer ao seu filho para não mentir e mentir. Ele vai mentir. Ele vai copiar exatamente o que você está fazendo. Então, cuidado. As mentiras têm implicações graves. Nos três exemplos que foram lidos aqui, aconteceram implicações graves para quem estava, para o faraó, né, para o rei Abimeleque e para o faraó. Mas você vê que o filho de Abraão aprendeu a mentir com seu pai, né? Então, é complicado essa situação. Não minta. Mentir traz consequências graves. O nosso segundo tópico fala de falso testemunho sobre um julgamento indevido, né? E aí
são narradas aqui algumas situações também gravíssimas em que um julgamento apressado nos leva a entender coisas, a condenar, né, situações que nós não sabemos como nós mesmos iríamos passar. Veja, algumas situações aconteceram na Bíblia, e essas situações, por mais que tivessem sido erradas, né, a gente não pode condenar tão rapidamente essas pessoas. Erraram? Erraram. Né? Vão para o inferno? Não sei, isso aí quem julga é Deus. Né? A gente precisa buscar dizer a verdade. Provérbios 12, 22 diz ali, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu prazer. Se Abraão tivesse falado a verdade, se Isaac tivesse falado a verdade, provavelmente não teria acontecido nada também. Né? Mas vamos lá, dentro da Bíblia, alguns exemplos de pessoas ou situações em que se mentiu. Êxodo 1, de 15 a 21, tem lá a situação das parteiras. Faraó, o rei do Egito, Êxodo 1, de 15 a 21, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas agiram corretamente com relação à mentira? Não, com relação à mentira agiram errado. Mas Deus aprovou a intenção dos seus corações. Né? Ele aprovou a luta pela vida, a forma como elas fizeram para fazer com que os meninos sobrevivessem. Né? A gente tem que ter um pouco de cuidado nos nossos julgamentos. Né? Imagine a polícia tem um bandido na sua casa, a polícia bate a porta e pergunta se aquele bandido está lá. E o bandido está ali com a arma na cabeça do seu filho, da sua esposa, você vai dizer que está? Sinceramente, você vai dizer que está? É uma situação complicada, é uma situação difícil. Só vivendo para ver, mas provavelmente, ou pelo menos a forma mais rápida da gente pensar, é que a gente vai dizer que não está, né? Vai mentir. É o mais crível, né? É o mais fácil de crer que a gente vai dizer que não está. Aí tem um outro caso aqui, a Raabe, a prostituta de Jericó. Conhece a história? Josué 2, de 1 a 24. De Sitim enviou José, Jericó estava para ser tomada, de Sitim enviou José, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó, a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia escondido os 2 homens, tomado, e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e após eles depressa,
porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído, os que iam após eles, fechou a porta. Então os espias, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: pensei que o Senhor vos deu esta terra, e o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, para que o Senhor vos dê. E aí, para abreviar aqui, ela fez um acordo com eles que ela não seria destruída, nem a sua casa. O texto é longo, vou poupar um pouco de tempo, mas depois leia até o versículo 24. Né? Os espias fizeram um acordo com ela, que era para amarrar um cordão carmim, né, na janela, e que se aquele cordão tivesse lá, a casa dela, e todo mundo que tivesse dentro não seria destruído. Agora, se ficasse por fora, eles não tinham não teriam mais obrigação naquilo ali. Então ela mentiu, salvou os espias, que puderam voltar e trazer as informações que Josué gostaria para poder planejar o ataque à cidade de Jericó. O ataque, claro, era coordenado mediante Deus. Deus estava coordenando aquilo tudo. Mas, de forma humana, a gente precisa saber como vai tratar e o que vai, e como vai enfrentar aquilo ali. E aí, Raabe fez certo ou Raabe fez errado? Né? Ela mentiu. E a gente deve buscar falar a verdade. Lá em Mateus 1,5, a gente vê que Raabe passou a fazer parte da genealogia de Deus. Ela foi privilegiada por Deus. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim a Azós. Está lá no primeiro capítulo de Mateus. O primeiro capítulo de Mateus tem a genealogia de Jesus, né? Porque a promessa dizia que ele era da tribo de Judá. Então tinha filho de Davi da tribo de Judá. Então tinha que passar a genealogia toda. Mateus se preocupou com isso para provar que Jesus era de fato o Messias. E Raabe entrou ali no meio da genealogia de Jesus. Mais do que isso, Hebreus 11 fala da galeria dos heróis da fé. O escritor aos Hebreus ali está falando de vários heróis da fé. Abraão está lá, mesmo tendo mentido, mas ele se arrependeu e ele buscava seguir os caminhos de Deus. E Raabe também está lá. Hebreus 11:31 fala: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então, Raabe entrou na galeria dos heróis da fé. Isso quer dizer que Deus aprovou a mentira que Raabe contou? Não, a gente pode argumentar que Raabe era incipiente na fé, né? Se ela tivesse fé e conhecesse a Deus, porque na época ela não conhecia, né? Sabia que era um Deus poderoso, mas se ela tivesse fé e conhecesse a Deus, ela não mentiria. Ela não teria feito daquela forma, né? Não teria mentido daquela forma. No entanto, de novo, o foco foi a preservação da vida. O foco foi servir a Deus. E a gente precisa ter cuidado, né? Quando a gente fala dessas situações, tanto da parteira quanto da Raabe, em que a gente vê uma aprovação de Deus, a aprovação de Deus é quanto à atitude no geral. Os meios, nem sempre a gente faz as coisas da forma correta,
né? Mas se a gente está com o coração puro, Deus há de nos orientar para que da próxima vez a gente não faça errado, a gente faça certo e cumpra as coisas da forma que agrada a Deus, né? A gente não pode afirmar que a Bíblia coaduna com a mentira, que ela concorda com a mentira, né? Mesmo nesses casos de sobrevivência. A gente precisa observar com cuidado. Agora, também a gente não pode prejulgar. Não somos aptos a julgar e condenar nenhum outro ser humano. A gente não sabe, não pode dizer se um outro ser humano vai para o céu ou para o inferno. A gente vê pelos frutos, a gente enxerga pessoas convertidas, entende pessoas convertidas quando a gente vê certas situações. Mas eu não sou apto a dizer que você ou o outro vai para o céu ou vai para o inferno. Paulo é bem enfático, né, com relação à mentira. Efésios 4, 25, ele fala: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, temos que deixar a mentira de lado. Mentira não pode ser algo que seja do nosso dia a dia. Ah, pode acontecer? Pode até acontecer. Precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus, né? Faz parte do dia a dia nosso a gente, às vezes, querer amenizar, como a gente falou, uma situação, ou não ofender, ou não criar um problema maior, a gente acaba falando uma meia-verdade, né? Não podemos fazer isso de jeito nenhum para nos dar bem em detrimento de outro, né? Porque sempre que a gente se dá bem, alguém está se dando mal, né? Jesus falou ali em Mateus 5, Sermão da Montanha, 37, seja, porém, a tua palavra, o sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno, está falando de jurar, né? O que passa disso vem do maligno. Meia verdade é uma mentira completa, não é isso? Uma meia verdade é uma mentira completa. A gente diz na lógica que tem dois estados, é o verdadeiro ou falso, 0 ou 1, eletrônica digital, né? A lógica só tem dois estados, ou é verdadeiro ou é falso. Meio verdadeiro e meio falso é o contrário. Meio falso é verdadeiro, né? Ou é verdadeiro ou é falso. Meio verdadeiro é falso. Não tem jeito, né? Ou é verdadeiro ou é falso, né? E aí a gente tem que ter cuidado com o julgamento. E vem aqui a duas situações, né? Mateus, ainda no capítulo 7, versículo de 1 a 5, Jesus, no Sermão do Monte, está falando sobre julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Está falando trave, um pedação, né? De madeira ali no seu olho e uma farpinha no olho do seu irmão, né? Você consegue ver com clareza e com detalhe as coisas erradas que os outros fazem, mas as suas coisas erradas, as minhas coisas erradas, a gente não vê com detalhe. É isso que Jesus está falando. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Cuidado ao julgar, né? Vai julgar? Cuidado, você também será julgado, né? A gente, como professor de EBD, a gente às vezes fala umas verdades bíblicas e a gente muitas vezes é confrontado com elas, porque estou falando do que está na Bíblia e eu tenho a obrigação de fazer, como todos nós temos, mas muitas vezes a gente erra. E ao errar, a gente está caindo nessa situação, né? Tirar a trave do nosso olho antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão. E aí tem uma passagem de João 8, de 3 a 11, também bem conhecida, e fala sobre esse julgamento precipitado.
Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que foi surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei e nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus estava justificando o ato daquela mulher? Jesus estava dizendo que ela estava certa? Não. Jesus estava dizendo que antes de julgar alguém, a gente precisa fazer a nossa autoconsciência. Estar bem certo de que tudo que a gente está fazendo está extremamente correto. Por quê? Na maioria das vezes, não está. Né? Então, cuidado. Temos aqui alguns exemplos de mentiras na Bíblia e a gente pede a Deus que nos livre dessas situações. Né? Nos livre de temer homens perante o poder de Deus e mentir para homens com medo do que eles façam, esquecendo o poder do nosso Deus. E mentiras como essa da Raabe ou das parteiras, né, no Egito, que usaram de mentira para escapar dali. Né? Mas, enfim, a gente precisa fugir dessas coisas. E cuidado quando a gente for julgar alguém, né? Porque esses nossos julgamentos são muito precipitados. Falso testemunho em rota de colisão com os princípios de Deus é o terceiro tópico da nossa lição. O pastor usou uma frase aqui que eu achei por demais interessante. Se a mentira é filha do diabo, a fofoca é neta do maligno. Né? Fofoca. Né? E hoje com redes sociais, com mídias, olha só. Você cria uma informação errada e dependendo da pessoa de quem você está falando, essa informação é facilmente disseminada. Se é verdade ou não, as pessoas não se preocupam com isso. Nós temos que ter cuidado para não promover a difamação dos outros. As redes sociais hoje nos permitem fazer isso até sem sentir. Né? Então, cuidado ao julgar e cuidado ao propagar informações que podem estar difamando algumas pessoas. O 9º mandamento diz para a gente não dar falsos testemunhos. O livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 4, diz lá: o ímpio atenta para o lábio iníquo, mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. É a maledicência. Falar mal com os outros. A maledicência não encontra morada em ouvidos inteligentes. Né? Olha que coisa complicada. Temos que ter muito cuidado com essas coisas. O pastor relata aqui uma experiência que eu achei interessante, de um homem que pediu a palavra na igreja para dar o seu testemunho, e ele começou dizendo que ele tinha se convertido, que ele estava cumprindo pena por assalto à mão armada, mas que tinha saído ali no indulto de Natal e faltavam só 2 meses, mas Jesus já tinha libertado e ele não precisava voltar. Né?
ao que um diácono que era delegado levantou, na mesma hora foi lá e prendeu, você está preso, eu sou diácono, eu sou delegado de polícia e você está preso por falso testemunho. Né? Por quê? Tudo bem, Deus libertou, mas você tem que cumprir a lei dos homens. Faltava 2 meses e precisava cumprir os 2 meses. Provérbios 14, 5 diz lá, testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Olha, Deus tenha piedade de nós para que nós não caiamos nessa, né? O testemunho, e muitas vezes se oferece a oportunidade para que as pessoas deem testemunho nos cultos, e realmente a gente tem que ter um pouco de cuidado a quem está fornecendo a palavra, porque testemunho é dado para aumentar a fé, para compartilhar experiências, e isso é muito importante. Como igreja, como comunidade, precisamos compartilhar, sim, essas coisas. E essas coisas nos ajudam a crescer, essas coisas nos ajudam a fortalecer a nossa fé. Agora, não pode ser um testemunho mentiroso, desonesto ou sensacionalista. Né? As pessoas que fazem isso precisam fazer corretamente, precisam testemunhar corretamente. Né? Ela não pode servir desta forma. E, aliás, muitas vezes a gente, para dar testemunho, não precisa abrir a boca. Quantas vezes você já não ouviu no seu trabalho, na sua escola, não, fulano é diferente. Você está mostrando que você é sal da terra, você está mostrando que você é luz do mundo. Né? Então, não precisa usar de falsas situações, de situações erradas, exageradas, que chegam ao tocar no sentido da mentira, para você testemunhar e produzir fé nos outros. Né? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, 23. Precisamos sim testemunhar de forma fidedigna. Né? 1 Tessalonicenses 2, de 3 a 5. 1 Tessalonicenses 2, de 3 a 5. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele e o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. É verdade, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha disso. Então, cuidado com o testemunho que elogia demais A, B ou C. Né? A gente precisa falar do que está na Bíblia. E eu vou lhe dizer que falar do que está na Bíblia geralmente ofende pessoas. Porque a pessoa, quando está errada, ela não quer ser acusada. Ela sempre quer ouvir coisas boas. Né? Precisamos dar testemunho verdadeiro. Né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É pela verdade e não pela mentira. Precisamos falar a verdade. Para pensar e agir, a verdade sempre tem que ser dita? Ah, sim, tem que ser dita. Mas o médico vai chegar para o paciente e dizer, você tem 2 meses de vida. Claro que não, né? Tem que ter um jeito, tem que ter um tato, tem que ter uma forma de falar isso para alguém que possa conduzir o assunto da melhor maneira possível. Tem que ter cuidado, claro que tem que ter cuidado. Não podemos mentir, mas temos que ter cuidado da forma como falar. Jesus, perante Pôncio Pilatos, lá em João 18, 37, né? Disse lá, então, lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho
da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, nós temos que buscar ser da verdade a qualquer ponto, a qualquer momento. Sabe por quê? Porque nós somos suas testemunhas. Somos testemunhas de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós somos testemunhas de Cristo. Uma testemunha que fala várias coisas e uma delas é mentira, perde a credibilidade. E nós temos que ser testemunhas fiéis. E para ser testemunhas fiéis de Cristo, temos que falar sempre a verdade. Isso vai nos causar problema? Vai, né? Atos 5, 41, 42. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e na casa, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E sofrer por causa de Cristo. Não podemos deixar isso de lado. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Falar sempre a verdade nos causará, com certeza, alguns problemas. Mas vão causar problemas no plano terreno. No plano espiritual, Deus tem como não deixar eles acontecerem ou até contornar depois que acontecerem. E com Deus estaremos muito melhor se falarmos sempre a verdade. Que Deus nos ajude e nos abençoe a ser sal da terra, luz do mundo, nessa sociedade pecaminosa e que tem esse péssimo hábito de falar mentiras.